A situação é a seguinte: você liga a TV e em poucos segundos, dependendo do canal que você colocar, principalmente se for a Globo News, em poucos segundos você já se depara com alguma mensagem subliminar, escondida, alguma coisa dizendo algo que parece simples e óbvio, mas que no fundo não faz o menor sentido na prática. O tema da reportagem era sobre vacinação, certificado. Então pegaram lá um certificado de vacinação lá de quase um século atrás de alguém e disseram que sempre foi normal o certificado de vacinação. Carteirinha de vacinação serve até para você saber o que você tomou, o que você não tomou, quais as vacinas você deu para o seu filho, quais você não deu. É claro que determinada situação deve ser observada com cuidado individual e particular de cada situação. Isso não é o suficiente para você reinventar a história e dizer que sempre houve maneiras e tentativas, na verdade sempre houve, mas nunca foi validada as maneiras e tentativas de bloquear a sua entrada em lugares por causa de uma vacina. E nunca houve uma pandemia nesses moldes, não tem nada a ver para você comparar outras doenças, outros problemas com o que está acontecendo hoje. Hoje é basicamente político. O vírus existe, ele é real e está sendo usado para manipulação política, controle social, controle de natalidade. Acontece que aí foram entrevistar algumas pessoas para falar sobre a necessidade e a importância, e a pessoa entrevistada, que eu nem fiz questão de ver quem que era, de onde era, bom, você até já deve imaginar o que pode ter acontecido. A pessoa simplesmente ignora você como indivíduo e diz que você não é nada sem a coletividade. É como se ela tivesse reinventado a lei da física, da natureza ou qualquer outra coisa a mais. Tudo foi por água abaixo. Os que se dizem em prol da ciência são os mais negacionistas que existem. E aí, de repente, é como se... Você deve ter já visto alguma propaganda, algum programa, alguma coisa lá falando da resistência do ovo. Teve uma vez que eu peguei um programa em algum desses canais de ciência, mostrando lá que o cara organizou mais de 1000 ovos e botou numa prensa, fez uma pressão e chegou a um número absurdo lá de resistência à pressão por tonelada, lá, centímetros. Sabe, aquela coisa toda de aguentar pressão e tal. E o ovo foi bastante resistente. Então, muitos ovos juntos. Um ovo sozinho já tem uma resistência quando você pega ele em pé, assim, tenta apertar, você não consegue. Você não quebra o ovo nesse sentido. Porque existe ali uma questão de engenharia, de resistência dos materiais, no ângulo e tal. Bom, enfim. Aquilo é formado por muitos ovos que juntos podem trabalhar e ter uma determinada resistência. Quando você fala num time de futebol, a coletividade, 11 jogadores ali em prol de um único objetivo, que é marcar um gol, ganhar a partida, e ali se forma uma coletividade. Mas as pessoas não deixam de existir individualmente para formar essa coletividade. Logo, não existe coletividade sem indivíduos. Exatamente o contrário do que a pessoa falou na TV. E você aí atônito, sendo bombardeado, estapeado de tudo quanto é jeito, levando na cara, fala assim, caramba, né? Ou seja, a pessoa faz um malabarismo ali para te convencer de algo que não existe. Já falei aqui num vídeo recente falando sobre histeria que as pessoas começam a acreditar naquilo que elas estão dizendo. Então, óbvio, a pessoa sabe que o que ela está dizendo não é verdade, mas ela repete tanto aquele absurdo que chega uma hora que ela começa a acreditar que primeiro nasce a coletividade e depois o indivíduo, sendo que as coletividades, sejam elas quais forem, são formadas por indivíduos. Então, de repente, você está aí sendo jogado de um lado para o outro e você fica até mesmo realmente assim confuso, né? Como resolver esse problema? Imagine aí na sua cidade se tiver 2 grandes centros comerciais. Um resolve pedir o certificado de vacinação, o outro não. Você numa sociedade livre, você vai decidir qual que você vai. Você resolve ir no que pede a certidão de vacinação lá, certificado ou não. Você decide. Se caso houver só um centro comercial e resolver pedir, você vai dar uma alternativa. Na verdade, você decide por você mesmo o que você vai fazer com a sua vida. Aí você toma a vacina, mas não adianta, não é o suficiente para você se imunizar. Você toma a vacina e continua sendo o agente transmissor, então precisa do exame. Você toma a vacina e você precisa usar máscara, porque o outro também... Então assim, pera lá. Agora que já passou bastante tempo, vamos usar um pouco a razão, o raciocínio aí.
que salada de fruta esses caras estão fazendo? A ponto de querer enfiar a goela abaixo que você deixa de existir. Eles confundem, por exemplo, consciência social coletiva com um individualismo inexistente. Eles tentam apagar você. Você não existe, você não tem mais sentimentos. Você não pode mais nem sonhar, porque se você sonhar, você é um indivíduo. Você não pode nem pensar e nem dizer a sua opinião, porque se você pensa e você tem opinião, você é um indivíduo. Logo, se anulam de todos os jeitos. Por um lado, eles ficam te incentivando a promiscuidade, sexualidade, vai lá, faz o que você quer, então, ou seja, sentimento, sonhos, desejos desenfreados. Beleza, soltou tudo. Só que em outro momento, eles tentam te anular como se você fosse um robozinho, dizendo que você tem que ter consciência, que você tem que agir coletivamente, que você não é nada coletivamente. Então eles ficam te jogando entre dois extremos, de maneira que daqui a pouco você não sabe mesmo mais o que é, né, para onde ir, que caminho seguir. Então não tem essa de coletividade. Coletividade existe primeiro se você tomar decisão de que você vai participar. Imagine aí novamente o time de futebol. Entram lá 11 jogadores que se odeiam, que não gostam um do outro, que já vem brigando há bastante tempo. Como é que você acha que vai rolar esse jogo de futebol? Esse time certamente pode até possuir indivíduos ali bons naquilo que pretendem fazer. Mas se não tiverem uma consciência coletiva de que aquilo ali se joga em conjunto, a coisa não vai. Mas é individualmente que isso se forma ou não. Em contrapartida, um time que tem pouca capacidade, mas que entende que ali, naquele momento, tem que se jogar coletivamente, aí ele vai. Então são momentos que você decide se você faz parte daquilo ou não. Se você se deixar levar por isso, você vai ser macetado, abalroado, vai ser exprimido, comprimido, você vai virar nada. Porque de um lado, para te controlar, eles ficam te incentivando aos vícios. Do outro, eles fingem que não existem virtudes quando querem te transformar num robô. E aí, meu caro, basta o quê? Você tem que se informar, tentar entender, descobrir essas armadilhas, informar as pessoas mais próximas. Se gostou desse canal, gostou do vídeo, compartilhe com outras pessoas, para que as pessoas tomem consciência que elas são indivíduos em que em alguns momentos elas podem decidir se elas vão fazer parte de um coletivo ou não, seja lá um grupo de teatro, um time de futebol, uma reunião familiar. Não adianta nada você acreditar que aquilo é maior do que você se você não quer fazer parte. Uma decisão é sua, individualmente. E aí, para complementar esse vídeo, veja bem o que acontece com relação ao seu patriotismo, a sua noção de amor ao país que você vive, ao lugar que você vive. Eles tentam destruir isso, eles tentam destruir as coletividades das quais atrapalham eles governar. Eles querem ser senhores do mundo, do universo sozinhos. Então, quando é uma coletividade que se torna uma resistência contra o que eles defendem, aí eles tentam acabar. Então, por exemplo, sentimento de patriotismo, valores da pátria, valores familiares, que é um outro tipo de coletivismo, né? Eles querem destruir isso para eles conseguirem te dominar. Então, quando interessa, eles falam em coletividade. Quando não interessa, eles falam que eles tentam destruir aqueles núcleos que são, na verdade, fonte de resistência. Família, pátria, religião. Então fique atento, porque você, se deixar, você não vai ter valores e princípios éticos e morais que podem te diferenciar do que você é com relação ao mundo animal, por exemplo, que se organizam de uma outra maneira, mas que certamente não têm consciência daquilo que estão vivendo. Quem tem consciência somos nós. A partir do momento que você não tiver consciência, você vai agir como um robô. Você faz parte de uma coletividade da qual o coletivo é maior do que você e você passa a ser nada se você não jogar nas regras daqueles caras. Então, você tem que decidir e se informar, e informar as pessoas ao seu redor. Você não existe senão enquanto indivíduo.